Olá, meus amigos, eu sou Rômulo Lubacheski e esse é o programa Consultório Fotográfico. Hoje eu vou falar para vocês o que fazer com as mãos quando você está fazendo um retrato mais fechado. Antes de começar esse programa, eu quero trazer para vocês as novidades sobre o e-book que eu estou produzindo de fotografia básica. Ele vai te ajudar a fazer fotografias especiais. Então, se você está aí começando na fotografia e está achando que as suas fotografias estão ficando meio comuns, esse livro vai ser para você. Eu estou produzindo ele, estou quase acabando, já está aqui com 160 páginas mais ou menos. Super prático, cheio de ilustrações, cheio de exemplos para você se inspirar também e conseguir fazer fotografias especiais. Tá interessado? Fica ligado nos canais aqui do Fotografia DG, no portal do Fotografia DG, que logo vai ter mais informações para vocês. Eu tenho 3 fotografias aqui hoje, que são 3 retratos mais fechados, aonde a mão está aparecendo de uma maneira meio estranha. Inclusive, um dos retratos aqui enviado pelo Eduardo Costa já é um retrato que está há muito tempo no meu arquivo aqui, tá? Então, assim, você mandou a sua fotografia pro consultório fotográfico e ainda não foi avaliado, não perca as esperanças. Assiste os programas porque eu preciso juntar um número, pelo menos umas 2, 3 fotografias, mais ou menos com o mesmo tema, para fazer um programa mais completo. Então, às vezes, demora um pouquinho para a tua fotografia ser avaliada, porque eu estou esperando outras fotografias que tenham mais ou menos o mesmo contexto. E hoje, o contexto é o seguinte: o que fazer com a mão da pessoa quando você está fazendo um retrato mais fechado? Na verdade, até dá para fazer fotografias com o retrato fechado e a mão aparecendo no rosto ou passando no cabelo, alguma coisa assim, mas é dificílimo conseguir equilibrar um negócio desse, tá? Porque se o retrato é fechado, você não tem continuidade no braço para principalmente demonstrar que aquele braço, aquela mão é realmente da pessoa. Esse é um dos pontos. Outro ponto é que raramente um fotógrafo mais iniciante e uma pessoa que não está acostumada a posar para fotografia, ela não sabe direito o que fazer com a mão, não tem uma espontaneidade. Se você pega um momento realmente espontâneo, provavelmente vai ficar bom. Mas se você fala para a pessoa assim, coloca a mão no rosto, coloca a mão, vai sair estranho, entendeu? Porque aí no retrato fechado, a mão fica muito grande, ela aparece todos os detalhes dela. Então, se a pessoa tá com a mão meio tensa, assim, ó, não sei o que fazer com essa mão, e aí fica estranho, entendeu? Se a pessoa tá se coçando, bem de boa, fica natural. Tá passando a mão no cabelo pra arrumar mesmo o cabelo, fica natural. Agora, você fala assim, arruma o cabelo que eu vou fazer uma foto e você arrumando o cabelo. A pessoa faz assim, ó, sabe? Não fica bom, certo? Então, no momento espontâneo, ok, se você pegar uma fotografia legal, mas não pede para a pessoa fazer alguma coisa quando você está fazendo um retrato muito fechado. Quando é um retrato mais aberto, a mão fica pequena, não aparece se ela está tensa ou não, a questão não fica tão complicada assim, mas no retrato fechado fica complicado. Então a primeira fotografia aqui, vou começar com a do Eduardo, tá? É uma fotografia que tem justamente esse ângulo bem fechado, então é um close aqui. Eu diria que esse retrato, por ser na vertical, tá um pouco fechado demais, eu não cortaria tão em cima aqui. Ainda tem um pedacinho de cabelo aqui, ó, nessa parte que dá uma continuidade ali na cabeça, mas esse cabelo fecha demais aqui desse lado, então é quase que como se ela tivesse surgindo do cabelo, sabe? Isso é estranho. Isso aconteceu provavelmente porque ela tá olhando para baixo, né? Mas aí tudo fica muito trancado porque o óculos é grande aqui e daí tem a mão trancando aqui pelo outro lado.
né? Aqui embaixo tem uma coisa, um detalhezinho bem pequeno, que eu acho que não tem muito a ver com o contexto, mas isso aqui, ó, essa marquinha aqui, eu não consigo saber se é a mão, a outra mão dela que está segurando o braço aqui, ou, ou o que que é, porque ele emenda no cabelo, e aí dá uma sensação de que tá tudo muito amontoado, muito amassado, sabe? E aparecer um pedacinho aqui da paisagem não ajuda a aliviar, porque é menos de um terço de espaço livre que tem aqui. Então eu faria essa fotografia um pouco mais de frente, tá? Tiraria essa massa de cabelo dessa lateral aqui e não usaria a mão, certo? Se for para fazer uma fotografia onde a pessoa está aqui olhando para alguma coisa, eu deixaria espaço para esse lado, talvez fazendo a fotografia na horizontal, para estimular a imaginação do observador do que a pessoa está olhando. Ah, ela está olhando para o mar? Tá, então deixa um pouco mais de espaço para o mar aqui do lado, certo? Então, essa mão aqui, ela não tá legal. Nessa tua fotografia, especificamente, por ter um pedaço do braço aqui, eu ainda consigo visualizar como naturalmente sendo dela essa mão. Tá? Então, aqui não seria o problema, não dá a impressão que é a mão de outra pessoa. Mas tudo está muito trancado e a mão ainda atrapalha mais por trancar ainda mais essa visão. Aí eu tenho uma outra fotografia aqui, ó, enviada pelo Ebenezer Nunes Marques. Ebenezer, eu acho que eu falei teu nome certo, desculpa se eu falei errado, tá? Que aí tem um pouco mais disso que eu falei na fotografia anterior, para dar um pouco mais de espaço. O cenário aqui tá bonito, é uma floresta, ele conseguiu um bokeh bacana, um pouco distrativo demais, um pouco cheio de bolinha demais, mas tá bacana, combina com a cena. A mão tem espaço aqui, então ela não tá trancando muito a imagem, mas essa mão não é dela, sabe? De quem que é essa mão? Tá, eu sei que é dela. Mas olha só, ela tá com uma roupa branca. E aí, a blusa dela é vermelha, só no braço que tá com a mão para cima e não tem uma continuidade aqui. Parece que é a mão de outra pessoa que tá ali vindo e sorrateira e entende? Tem que tomar cuidado com isso. Nessa daqui, eu acho que é o exemplo mais didático que eu já vi na vida de uma mão que não parece que é da pessoa que está sendo fotografada, por causa da blusa, né? Se o restante da blusa, provavelmente ela baixou um pouco a blusa, deve ser uma da blusa de fechar assim na frente, provavelmente ela baixou na altura do ombro, né? Mas tinha que ter um pedacinho dela pelo menos aparecendo aqui embaixo e daí um pedacinho do cotovelo aqui dando a volta por baixo para dar essa continuidade. Então, por exemplo, assim, ó, eu tô mostrando a minha mão aqui, tô olhando aqui no monitor aqui embaixo, ó, e aparece um pedacinho do meu braço aqui, ó, certo? Então é óbvio que a mão é minha. Agora, se não aparece, fica estranho, ó. De quem que é essa mão aqui, ó? Não tem continuidade para o restante do meu corpo porque não aparece nada que ligue a mão ao corpo. Isso é bem importante deixar porque senão causa estranheza. Aí, da mesma forma aqui na fotografia anterior, eu acho que tem um pouco de cabelo demais aqui na frente, ó. Poderia ter um pouco menos de cabelo, então isso também dá uma trancada, né? Legal que tem espaço aqui, não cortou o pescoço com o cabelo, né? Não desligou a cabeça, né? Isso é importante, mas acho que tem um pouco de cabelo demais aqui na frente, tá? E outro detalhe, né? Esse lenço amarrado aqui, ó, normalmente quando se coloca o lenço amarrado em cima, na frente, aparece o nó do lenço na frente, se coloca um pouco mais acima e ele um pouco mais inclinado assim para baixo, uma coisa mais até mais tipo pin-up.
Esse visual um pouquinho mais hippie, um pouquinho mais romântico, talvez, ficaria melhor com o nó atrás, tá? E, de repente, não tão perto do olho. Só um toquezinho, né? Porque, por exemplo, nessa posição que ele tá aqui, ó, deixa eu ampliar um pouquinho aqui a imagem. Tá vendo que tá aparecendo aqui em cima? Eu peguei uma cor aqui mais diferente do restante da cena. Aqui em cima, ó, tá vendo que ficou aparecendo esse pedacinho branco aqui, ó? Tá? Provavelmente é porque o cabelo dela é com tintura e daí ele vai crescendo né, e vai ficando sem tintura na raiz. E aí se esse lenço tivesse um pouquinho mais para cima, teria escondido isso daqui. Teria ficado melhor, tá? Porque ele chama um pouco de atenção quando você olha a imagem assim, prestando atenção nas cores, porque as cores estão bem agradáveis. Eu gosto dessa dominância de vermelho aqui, e daí esse azuladinho aqui desse lado e o azuladinho aqui na roupa dela também. Fica legal isso. Só que daí isso daqui acaba chamando muita atenção, tá? A mesma coisa o brinco. O brinco não tem continuidade com a orelha dela, não aparece a pontinha da orelha dela porque tem esse cabelo caindo por cima. Por que ele tá desse jeito? Porque o lenço acabou apertando a parte do cabelo atrás, entende? Então, eu não sei se esse lenço foi a melhor escolha, sabe? Eu acho que já tinha elementos suficientes para a tua fotografia ficar bonita sem o lenço. Mas se fosse do desejo da menina usar o lenço de qualquer maneira, eu colocaria ele mais para trás, mais para baixo a parte de trás, mais para cima a parte da frente e o nó virado para trás. De toda forma, essa mão aqui, mesmo que tivesse a continuidade com o corpo, que não tivesse a manga aqui dessa blusa, ela demonstra também uma certa dureza. É quase que como se... Assim, ó, vou exagerar. Não, talvez fique engraçado demais esse exemplo que eu vou dizer. Mas é a melhor maneira de ilustrar isso. Imagine que ela se deparou com um extraterrestre que tem uma daquelas arminhas de congelamento, sabe? Aquelas que aparecem em filme, em desenho animado. E daí, assim, ela tava falando no telefone, tava ligando. Né? Ela tava ligando. E aí apareceu o extraterrestre e ela olhou pro extraterrestre e o extraterrestre pá, congelou ela. E daí o celular caiu da mão. E daí ela ficou só assim. Tá? Sei, bem engraçado o negócio que eu tô dizendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa naturalmente não coloca a mão desse jeito, entende? Então, sem essa mão aqui, a fotografia ficaria muito melhor. Ou seja, de novo, não é uma coisa espontânea, não inclui a mão em retratos fechados, deixa a mão de fora da composição. E o último exemplo que eu tenho aqui foi mandado pelo Luiz Wickerbolt, alguma coisa assim. Tá fechado demais, principalmente para um retrato na vertical, que o rosto da pessoa é mais ou menos na vertical e não tem espaço para lado nenhum, sabe? E o fundo, aqui dá para ver, ó, eu vou dar um pouquinho de luz aqui para conseguir só enxergar aquele fundo ali. Olha lá, ó. O fundo emenda, isso aqui não é o cabelo dela, isso daqui tá, mas do jeito que tá na exposição, tá emendando com o cabelo dela. E daí fica uma massa escura para aquele lado, mas desse lado não tem nada para equilibrar. Perceba que existe mais espaço para esse lado aqui do que para esse em relação ao olhar. Então ela está olhando para fora da fotografia. Não quer dizer que eu quero que tenha menos espaço aqui, quer dizer que tem que ter mais espaço desse outro lado, certo? Então, assim, continuidade do cabelo. Eu deixaria cabelo passando aqui por cima, eu deixaria cabelo passando aqui por esse lado, certo? Para dar continuidade. E mais espaço para esse lado. Então, o mesmo problema da primeira fotografia. Não tem espaço para onde ela está olhando, e ela não está olhando para a câmera. Então, esse tipo de situação requer um pouco mais de espaço. E a mão dela aqui,
tá bem ruim, sabe? Porque ela não traz nada, parece que ela tá só com uma coceirinha ali. E assim, ó, essa mão não poderia estar ali. Ela cobre o pescoço, ela deixa. Ela forma uma massa muito grande com o rosto, deixa tudo muito trancado, muito poluído. Então, faria o retrato um pouco mais aberto para os lados, tá? Para todos os lados, em todos os sentidos, e não deixaria a mão, certo? Agora, se fosse para colocar a mão daquela forma espontânea, jamais cortaria aqui, ó, tá? Deixando só os dedos. E ainda mais aparecendo só 4 dedos. Isso fica bem estranho. O melhor seria que aparecesse daí a mão inteira de alguma maneira, ou pelo menos que tivesse uma continuidade para todos os dedos dela, né? Então, mas o melhor é assim, ó. Segue essa, tá? Segue essa dica. Não usa a mão em composições muito fechadas. É bem mais fácil conseguir uma harmonia, uma limpeza na cena se não tem a mão aparecendo. Deixa a mão para aparecer em retratos de meio corpo ou de corpo inteiro, aonde naturalmente ele teria que aparecer de alguma forma, e aí você tem que escolher um lugar para colocar a mão da pessoa. Aí, ok, mas em retrato fechado, deixa a mão de fora. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue conosco para assistir os próximos. Até mais, tchau!